Mais uma vez trazemos a você um trecho do documentário que registra o pioneirismo da encenação da Fundação da Vila de São Vicente. Hoje tem mais um trecho contando um pouquinho dessa história. Eu espero que você aproveite, usufrua e desfrute e curta muito para aprender um pouquinho conosco dessa cultura tão linda e histórica que São Vicente tem. A encenação, ela começou a ter ela teve um salto, né, qualitativo com a direção do Luiz Mário Vicente. Isso foi no governo do Luca, porque no início a encenação que acontecia antes era quase um jogral. Tinha uma pessoa narrando ao vivo, uma locução ao vivo, iam algumas cenas acontecendo, mas faltava ali o jogo teatral, faltava... E o Luiz Mário começou a fazer isso, começou inclusive a ter uma dramaturgia, uma preocupação maior com as cenas. Ali já teve o primeiro salto, a primeira mudança. E depois, quando houve a oportunidade numa troca de governo também com o Márcio França, que ele decidiu investir, enxergou ali que havia um potencial, no espetáculo para se criar uma marca para a cidade. E com estrutura você começa a modificar o projeto. Então, a primeira coisa que aconteceu foi se colocar uma pequena bancada. Ainda o espetáculo acontecia durante o dia, né? E no ano seguinte, como a ideia era ampliar isto, e neste ano já foram contratados alguns atores de teatro de São Paulo. Foi quando o Beto Vieira, inclusive, fez o Martim Afonso, junto com a comunidade. Aí o diretor da encenação daquele ano, já 97, né? Isso era finalzinho de 96. Era o Luiz Mário. O Luiz Mário é meu amigo há muitos anos e ele já fazia encenação e nós fomos da mesma classe da Faculdade de Teatro, de Artes Cênicas. Aí ele é que tinha me chamado para dar as aulas lá, as oficinas de teatro. Aí ele falou: Beto, é o seguinte, eu vou fazer a encenação de 97, só que ela vai ter uma pegada mais profissional, vai ter uns atores profissionais e vai ter pela primeira vez arquibancada. Então eu peguei da cordinha para a arquibancada. E aí eu já estava mais ou menos com um projeto de fazer uma peça medieval. Então eu tinha deixado a barba e o cabelo crescer. Então olha só o que aconteceu. Na primeira reunião com a equipe técnica e alguns atores que o Luiz convidou lá de São Paulo, que o Luiz fazia teatro em São Paulo, eu cheguei com o cabelo comprido e a barba comprida. Aí eu cheguei e não conhecia ninguém, aí todo mundo: é você que o Luiz chamou para ser Martim Afonso? Não, eu vou ser assistente de direção, eu não vou nem entrar em cena. E eu dobrei, eu fiz duas funções, diretor assistente, e eu já entrei de cara na encenação fazendo o papel do Martim Afonso, por causa da minha barba e do cabelo. E no ano seguinte, a estrutura já ficou maior, começamos a fazer de dia o espetáculo, primeiro de dia, e no mesmo ano, a última sessão nós passamos para a noite. E esse ano já contou com a participação do Alexandre Borges, que foi uma ideia da equipe da Secretaria da Cultura, na época, com a Regina do Carmo à frente. Estava lá a Márcia, o Sérgio Guerreiro, a Miriam Vieira. Essa mudança a gente deve acreditar, como eu sempre venho no meu discurso, falando numa das famílias, que é a família do Carmo, que foi a Regina do Carmo, que foi secretária de Cultura, ok? A Secretaria de Cultura, ela passou a absorver realmente a produção da encenação. A gente criava uma baliza histórica, tá? A partir dessa baliza, qual seria o foco de atuação? Então tu vai ter várias vertentes da encenação. A gente começou a definir isso também, que retina de olhar daríamos aquele ano para a encenação, mais ou menos como acontece numa escola de samba. Em 97 teve arquibancada, e aí as coisas foram crescendo pela necessidade que nós vimos de crescer. É evidente que foi um salto muito grande, né, de 1.000 para 5.000 pessoas, mas porque, né, nós vimos que era possível. A administração pública, na época, tinha
tinha essa vontade de transformar esse espetáculo num grande espetáculo, vultuoso, com matéria de jornal, fantástico, enfim. Então, além da necessidade, nós artistas víamos no crescimento, a administração pública da época também percebeu e teve essa sensibilidade de fazer esse crescimento para proporcionar não só à população, como aos turistas que cá estavam. Tendo como base o que acontece em Nova Jerusalém com a Paixão de Cristo, né, onde se contratam até hoje atores de renome para poder divulgar e chamar a atenção da grande mídia no Brasil, foi feita essa sugestão. O Alexandre Borges participou fazendo o Martim Afonso e já teve o segundo salto de estrutura. Mais à frente, aí eu assumi como secretário e mudei toda a infraestrutura de apoio e de funcionamento do espetáculo, com uma bancada muito maior, com estrutura de apoio para o elenco. Antes a estrutura de apoio na areia eram tendas do exército, onde o elenco tinha que se trocar ali no meio da areia. Era muito complexo, não tinham banheiros, não tinham... Então foi a estrutura como foi profissionalizada, né? Com uma grande bancada e com todo o apoio, toda a infraestrutura para o elenco. E o espetáculo tomou uma outra dimensão. E foi assim que ele foi se desenvolvendo. A ideia de trazer os atores foi minha, né? Foi quando eu e o Sérgio a gente começou a fazer os projetos do que ia fazer, que eu falei para ele, poxa, a gente podia fazer que nem Jerusalém, que leva lá os atores e tal, por que a gente não vai? E o Sérgio topou na hora. E a gente foi falar com a secretária, que na época era a Regina do Carmo, ela topou. Aí a gente foi falar com o prefeito, ele autorizou, e aí a gente começou a correr atrás dos atores, né? O Sérgio teve a ideia do Alexandre primeiro, para fazer o Martim Afonso. O Alexandre naquela época ele estava bombando, né? E aí depois a gente foi pesquisando quais os atores daqui que poderiam estar vindo, né? Mas partiu daí. Em 2009, a gente começa a perceber a grandiosidade que isso transformou. A gente já tinha conseguido Jornal Nacional, Fantástico ao Vivo, né? Toda essa trajetória. E aí, a gente queria criar a Casa da Encenação para solidificar isso, tá? Só que o poder público decidiu que ela não queria mais absorver a encenação. Então foi criado um edital, né, para o terceiro setor absorver a encenação. Nos 2 primeiros anos, que é 2010 e 2011, o terceiro setor ainda está sobre a tutela da secretaria. Aquele pessoal que vinha trabalhando ao longo dos anos permaneceu. Depois disso, meu amigo, todos nós ficamos de fora e o que a gente imaginou que fosse dar um grande salto, ao contrário, a gente vê um declínio a partir daí. Então, um grande salto a gente vê 2010, isso, aquilo, exceto com algumas ações que a gente vai ter quando o Amaury retorna à encenação. Eu gosto de colocar as pessoas, porque as famílias estão aí participando ativamente. A Amaury retorna, que foi na gestão do Billy, né? Uma gestão difícil para o município, mas que conseguiu retomar de novo essa questão de opulência da encenação. Ela passa a ter uma outra característica, né? Ela passa a ser operística, né? Ela passa a ser o musical. Cada um tem um paladar. Eu acho que para o público que nós temos, é melhor uma coisa um pouco mais didática, mais teatrão mesmo, mais um epicão que funciona. Olha, eu de verdade eu não tenho muito... eu acho que tem que ser importante para quem faz. Se quem faz a encenação acontecer, ela é importante, tanto faz estar no Guinness ou não. E eu também não tenho muito esse... Eu acho importante que esteja, diferente de eu achar que para mim fez diferença. Eu continuei comendo areia e tomando chuva do mesmo jeito. Não foi por causa disso que eu passei a fazer com asfalto na praia. Você sabe que nós saímos no Guinness Book, né? E nós saímos como o maior espetáculo de areia de praia do mundo. Quer dizer, a encenação assumiu um caminho bastante rico. O Guinness Book, para mim, ele funciona como um marketing de divulgação do espetáculo só.
porque ele tem a ver com quantidade, né? Tinha ali muitas pessoas participando, entrou no Guinness Book por isso. Então eu vejo como um marketing que é importante para chamar atenção e tal, mas não diz o que é o espetáculo, né? Não, inclusive depois do Guinness, eu acho que nunca mais se colocou a quantidade de pessoas que participaram neste ano, né? Acho que foram 1.200 o máximo. Depois disso não teve tanta gente a participar, né? Na de 2000 foi gigante. Foi tão grande que eu fiquei cansado. Acho que foi a primeira que eu falei, nossa, eu tô cansado. Eu não me lembro de eu ter falado isso, porque foi muito grande de tudo. Era os 500 anos do Brasil. O elenco era mais de 1.000, era 1.200, se eu não me engano. Eu acho que tinham 10 atores ou 11 atores convidados da TV. Era tudo muito grande, tudo. Porque a gente conta só o número, não podemos contar só das pessoas que estavam na cena. Se a gente contar todo mundo que estava envolvido no espetáculo, chega perto de 2.000. Eu estou falando de técnico, eu estou falando das costureiras, eu estou falando das camareiras, das maquiadoras, eu estou falando do pessoal que ninguém fala. Estou falando das pessoas que limpam o camarim, eu estou falando das pessoas que trazem o café para as estrelas, dos que servem lanche. Era muita gente envolvida. Eu dou o maior valor pro pessoal daqui de São Vicente, do coisa que, independente de como for, independente de qual é o ator que vem, independente de quem tá dirigindo, eu vou fazer a encenação, porque a encenação é minha, eu sempre fiz e vou continuar fazendo. Isso aqui, sabe, não tem preço isso. As pessoas estão lá fazendo, né? Estão botando a alma ali. É a diferença. O elenco vai com a alma. Um elenco de 1.000 pessoas é uma coisa surreal, né? Inclusive, quando eu tive a oportunidade de, em Los Angeles, mostrar isso pro pessoal lá da área de produção, eles falaram, como, né? 1.000 pessoas em cena, a céu aberto, assim, numa área tão grande. Que uma coisa realmente, não é à toa que isso tá no Guinness, né? E para mim, o que sempre foi muito importante foi a trilha sonora conduzindo o espetáculo. Para a grandiosidade que para a área tão grande, tão extensa, para um palco com 100 metros de boca, de abertura, uma área de encenação com 100 metros, você tem que pensar enquanto cinema. E a trilha sonora sempre foi muito importante e eu acho que o sucesso das que eu fiz também estão diretamente relacionadas a isso. Primeiro, as duas primeiras, 2001 e 2002, o Flávio Medeiros fez a trilha sonora, mas fez uma trilha compondo como se fosse para um filme mesmo, né? E isso resultou extremamente bem. E o Flávio, ele tem uma luz, né, que ele faz aquelas trilhas que é para cinema e ele consegue colocar. O espetáculo, ele vem para mim, em primeira instância, um texto roteiro feito pelo Almauri. Ele dá uma noção de tempo, o mote de cada cena, né, o clima que tem que ser, e eu faço as composições em cima dessa intenção. Essa composição, evidentemente, ela é como se fosse um score para um filme, né, e sofre inúmeras alterações até a cena estar realmente justa, porque tem que se testar ela, tempos, entradas de cenário, de personagens e tudo mais. Então, a trilha sonora era de arrepiar, né, cara? Flávio Medeiros fez uma trilha maravilhosa. Não que ele não tivesse feito antes, mas essa foi de arrepiar. Mas, assim, a gente tem muito também sentimento com isso, né? Porque como a gente participou desde o início, então a gente... É lógico que a gente tem, né, que gostar, pô. A gente participou disso, né? Dessa criação, dessa imaginação, enfim. Mas aí um segundo episódio, espero que você tenha aproveitado, já apresentamos um no último programa agora e no próximo programa continuaremos com a encenação da Fundação da Vila, nesse documentário que você assistiu e espero que você tenha aproveitado para aprender um pouquinho.